Nessa videoaula trabalharemos os conceitos iniciais de polinômios. Definiremos o que vem a ser um polinômio, falaremos sobre o grau do polinômio, definiremos o que é polinômio identicamente nulo, bem como abordaremos valor numérico do polinômio. Bem, vamos começar definindo o que vem a ser um polinômio. Bem, chamamos de função polinomial ou simplesmente polinômio a toda função P que associa um número complexo a um número complexo. Agora que nós já trabalhamos o conjunto dos números complexos, a gente pode expandir mais o domínio das nossas funções. Então a gente vai trabalhar polinômio já tomando como domínio o conjunto dos números complexos. E esse polinômio ele vai ser definido por uma equação do tipo P de x igual a ANx elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais até a 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0. Bem, antes de vocês se desesperarem da definição de polinômio, tenham calma que a gente vai ver que, embora a definição de polinômio, com esse bando de letra que a gente teve aí destacado acima, embora ela seja bem assustadora, digamos assim, mas na verdade polinômio nada mais é do que o que vocês já estudaram como função do primeiro grau, função do segundo grau. Na verdade, vocês estudaram polinômios do primeiro grau e polinômios do segundo grau. O que nós vamos fazer agora é expandir os nossos estudos além de grau 1 e grau 2. E a gente expande isso utilizando não apenas números reais, mas utilizando números complexos. Bem, em todo polinômio nós vamos ter P de x é o nome do polinômio na incógnita x. Então, para representar um polinômio, você utiliza sempre uma letra maiúscula. Ou P de x, ou Q de x, ou R de x, desde que seja maiúsculo, ok? Para diferenciar polinômio de simplesmente função. Função era letra minúscula, polinômio, letra maiúscula. Bem, a índice n, a n-1, a 2, a 1 e a 0 são os chamados coeficientes do polinômio. E aí vamos lá. Observando a definição acima. O an é quem multiplica x elevado a n. O an-1 é quem multiplica x elevado a n-1. O an-2 é quem multiplica x elevado a n-2. Então, de maneira equivalente, o A2 é o coeficiente do x ao quadrado, o A3 é o coeficiente do x ao cubo, o A1 é o coeficiente do x, o A0 é o coeficiente do x elevado a zero, que é o chamado termo independente, o A4 é o coeficiente do x à quarta. Então, é só você lembrar que cada AN é coeficiente de x elevado a n. Então, quem multiplica as potências de base x são os chamados coeficientes do polinômio. Além disso, n, n-1, 2, 1, 0, 3, 4, os valores que você tem aí nos expoentes, eles são chamados expoentes do polinômio. E aí um detalhe importantíssimo, que é o que vai dizer se é ou não polinômio. Para que uma determinada expressão algébrica seja um polinômio, você tem que ter nos expoentes apenas números inteiros não negativos. Existe uma diferença entre expressão algébrica e polinômio. Toda expressão que tem a letra é uma expressão algébrica. Mas uma expressão algébrica só é um polinômio quando ela possui apenas expoentes inteiros não negativos. Isso quer dizer que para você saber se uma determinada expressão algébrica é polinômio, você vai ter que olhar para os expoentes da incógnita. Para ser polinômio, os expoentes da incógnita só podem ser números inteiros não negativos. O que é que isso quer dizer? Só pode ser números inteiros positivos ou zero. Isso é um detalhe importante para a gente reconhecer se é ou não polinômio determinada expressão algébrica. Bem, além disso, x ele é um número complexo denominado variável, né? Então x é a variável, como nós já sabíamos. Apenas agora ela pode ser um número complexo, pelo que nós já estudamos. Além disso, a n, x elevado a n, a n-1, x elevado a n-1, até o a2x ao quadrado, a1x e a0, eles são conhecidos como termos do polinômio. Então, o coeficiente é só o número que multiplica a potência de base x.
Já o termo do polinômio ou monômio é o produto do coeficiente pela potência de base x. A nx elevado a n é um termo do polinômio, a n é apenas um coeficiente do polinômio. Isso é a diferença. Continuando então, além disso, nós destacamos ainda alguns conceitos existentes no polinômio. Primeiro conceito, o A0 ele é chamado de termo independente do polinômio. Então, qualquer questão que fale em termo independente, está perguntando quem é o A0. Por que ele é chamado de termo independente? Se vocês olharem para a definição do polinômio, o A0 ele não tem x acompanhando ele. Então, ele é independente de x, por isso o nome. O A0 ele é o termo independente. Por outro lado, o maior valor de n, tal que a n é diferente de zero, ou seja, o maior valor de n, tal que você tenha um coeficiente não nulo. Ele é chamado de coeficiente dominante. Então, o que é o coeficiente dominante? É o coeficiente que multiplica a maior potência de x. Por isso que ele fala o maior valor de n, tal que a n é diferente de zero. Então, vamos lá. Coeficiente dominante. O maior coeficiente que multiplica, na verdade, o maior não. O coeficiente que multiplica a maior potência de x é o coeficiente dominante. Termo independente é aquele coeficiente que não depende de x, que ele está sozinho, sem ter um x multiplicando. Bem, trago aí alguns exemplos. Nos exemplos a seguir, diga quais expressões representam polinômios. Nas que forem polinômios, identifique os seus coeficientes. Lembrando que só existe coeficiente de polinômio. Vamos lembrar que para que seja polinômio, uma expressão algébrica tem que ter apenas expoentes inteiros não negativos. O item A traz p de x igual a 2x à quarta, menos 5x ao cubo, mais x ao quadrado, mais 7x, mais 1. Observe que isso aí é um polinômio, porque todos os expoentes, 4, 3, 2, 1 que está no x, e o zero de 1x elevado a zero, todos os expoentes são não negativos. Então isso aí é um polinômio. Sendo um polinômio, o A4 é 2. Vamos lá. Por que o A4 é 2? O A4 é quem multiplica x à quarta. Quem multiplica x à quarta é 2. Então A4 é 2. O A3 é quem multiplica o x ao cubo. Multiplicando x ao cubo tem menos 5. Então A3 é menos 5. O A2 é quem multiplica o x ao quadrado. Então, multiplicando o x ao quadrado, nós temos 1x ao quadrado. O A1 é quem multiplica o x. Como nós temos 7x, então o A1 é 7. E o A0 é o termo independente. Você pode perceber que o termo independente, aquele que não tem x, é 1. Então, A0 igual a 1. Desse modo, então, os 5 coeficientes desse polinômio são A4 igual a 2, A3 igual a menos 5, A2 igual a 1, A1 igual a 7 e A0 igual a 1. Bem, o coeficiente dominante, que é aquele que acompanha o maior expoente, é o A4, que vale 2, né? E o termo independente é o A0, que vale 1. Bem, o item B traz a expressão p de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Isso novamente é um polinômio, porque todos os seus coeficientes são inteiros não negativos. Identificando os seus coeficientes, o A2, que é quem multiplica o x ao quadrado, é 1. O A1, que é quem multiplica o x, é 2. E o A0, que é o termo independente, é 1. Desse modo, então, o coeficiente dominante é o A2, que vale 1. E o termo independente é o A0, que também vale 1. O item C traz a expressão p de x igual a 3. A dúvida, isso é um polinômio ou não? Sim, isso é um polinômio. Porque você pode reescrever esse polinômio como sendo p de x igual a 3 vezes x elevado a zero. Desse modo, então, você percebe que o expoente ele é inteiro não negativo. O zero ele é inteiro e não é negativo. Bem, desse modo, então, nós temos um polinômio onde os expoentes são inteiros não negativos, por isso se trata de um polinômio. E aí você pode perceber que o único coeficiente que ele tem é o A0, que vale exatamente 3. Como ele só tem um coeficiente, que é o A0 igual a 3, nós temos que tanto o coeficiente dominante como o termo independente, eles coincidem. E eles valem A0 igual a 3.
O item D traz a expressão p de x igual a x ao quadrado mais 5x menos 4. Percebe-se que isso é um polinômio, porque os seus coeficientes são inteiros não negativos. Aí a gente pode perceber que o A2 é 1, porque você tem 1x ao quadrado. O A1 é 5, porque nós temos 5x. E o A0 é menos 4. Desse modo, então, o coeficiente dominante é o A2, que vale 1. E o termo independente é o A0, que vale menos 4. O item E traz a expressão p de x igual a raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x mais 1. Se nós reescrevermos esse polinômio, a gente vai perceber que p de x ele é igual a x elevado a 3 sobre 2. Lembrem, se eu tenho raiz quadrada de x ao cubo, como é que eu posso reescrever isso? O 2... nós vamos transformar, no caso, numa potência de expoente fracionário. O 2, que está aí no índice da raiz, ele vai para o numerador, para o denominador da fração, digo. O 2 vai para o denominador da fração. E o 3, que está no expoente, vai para o numerador. Por isso, então, que a gente obteve, no caso aí, x elevado a 3 sobre 2 para a raiz quadrada de x ao cubo. E o restante é só repetir. Então, a gente pode perceber que 3 sobre 2 ele não pertence ao conjunto dos inteiros não negativos. 3 sobre 2 é um número racional, ok? Desse modo, então, o item E não se trata de um polinômio. Se não é polinômio, não precisa identificar os coeficientes. O item F traz a expressão p de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado mais a raiz quadrada de menos 4x. Bem, também reescrevendo essa expressão, nós vamos ter que p de x é igual a x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais a raiz quadrada de menos 4x, raiz quadrada é a potência 1 sobre 2. Então, na verdade, isso aí é menos 4x elevado a 1 sobre 2. Com isso, então, podemos perceber que o expoente 1 sobre 2 ele não é inteiro não negativo. Desse modo, o item F não se trata de polinômio. Só são polinômios itens A, B, C e D, como a gente já identificou. Falaremos agora sobre grau do polinômio, um conceito bem básico e bem simples, fácil de a gente aprender. O que a gente chama de grau do polinômio é o maior expoente de x com coeficiente diferente de zero. Ou seja, se você tem um polinômio, o grau dele será o maior expoente de x, de tal modo que o coeficiente não é zero, que o coeficiente é não nulo. Assim, no polinômio p de x igual a nx elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais até a 2x ao quadrado, mais a1x mais a0. Se o an, que é o coeficiente do x elevado a n, for diferente de zero, então o grau de p de x será o expoente máximo n. Ou seja, o grau de p de x será igual a n, certo? Onde essa notação gr, com p entre parênteses, representa exatamente o grau do polinômio. Então, para você dizer que o grau do polinômio p é determinado valor, você escreve gr, entre parênteses, o p, igual a tanto. Então, aprendam, o grau de um polinômio é o seu maior expoente. Maior expoente de um polinômio é o seu grau. Bem, trago um exemplo para nós identificarmos o grau de alguns polinômios. Determine o grau dos polinômios abaixo. O item A tem um polinômio p de x igual a 6x ao cubo, menos 15x ao quadrado, menos 3x, mais 14x à quarta, mais 9. Bem, para a gente identificar o grau de um polinômio, eu tenho que saber quem é o maior expoente. Quase sempre é interessante a gente ordenar os expoentes do maior para o menor. Ordenando os expoentes do maior para o menor, nós teremos que p de x é 14x à quarta, mais 6x ao cubo, menos 15x ao quadrado, menos 3x, mais 9. Aí então fica mais simples a gente observar quem é o seu maior expoente. Você percebe aí então, a partir daí, que o grau do polinômio p, ou seja, o maior expoente do polinômio p, é igual a 4. Então, nós temos aí um polinômio de grau 4 no item A. E aí, só aproveitando o embalo, né?
O coeficiente dominante é 14. Lembre que o coeficiente dominante é aquele que tem o expoente maior, que acompanha a potência de expoente maior. Então, o coeficiente dominante é 14 e o termo independente, no caso aí, é 9. Bem, o item B, P de x igual a 2, relendo aqui, P de x igual a 2 vezes x à nona, menos 3x à oitava, menos x à sétima. Aí já está simples, o expoente já está do maior para o menor, então a gente pode perceber que o grau desse polinômio P, que é o maior expoente dele, é igual a 9. E aí, aproveitando o embalo, coeficiente dominante é o 2 que multiplica o x à nona, termo independente não tem, né? Isso não é verdade. Termo independente é 0. É como você tem no final do polinômio mais 0. Então, coeficiente dominante, 2, termo independente, 0. O item C, P de x, é igual a 12x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 4x, menos 10x ao cubo, mais 2x, mais x à quarta, mais 1, menos 2x à quarta. O que você percebe? Além de estar desorganizado, os termos semelhantes não estão juntos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os termos semelhantes e vou ordenar o expoente do maior para o menor. Bem, ordenando o expoente do maior para o menor, P de x vai ficar da seguinte maneira. Vamos lá, juntando x à quarta. Quando eu pegar x à quarta menos 2x à quarta, vai dar menos x à quarta. X ao cubo. Quando eu pegar 12x ao cubo menos 10x ao cubo, dá mais 2x ao cubo. X ao quadrado só tem 1, então só repete o menos x ao quadrado. Quando eu juntar 4x mais 2x, vai dar mais 6x. Termo independente só tem 1, que é o 1, então mais 1. Está aí então o polinômio P de x, organizado os expoentes do maior para o menor e juntado os termos semelhantes. Então você pode perceber que o maior expoente é 4, desse modo então o grau do polinômio P é igual a 4. Sendo o grau igual a 4, nós temos como coeficiente dominante o menos 1, que é o coeficiente do x à quarta, e o termo independente é 1. O item D, P de x igual a raiz quadrada de 2 multiplicado pelo x menos 1. Tomem cuidado. Pessoal, isso é um polinômio, porque o x não está dentro da raiz. Se o x estivesse dentro da raiz, não seria um polinômio, porque a potência do x ficaria 1 sobre 2. Mas o x não está dentro da raiz. Apenas quem está dentro da raiz é, no caso aí, o 2, né? Portanto, isso é um polinômio. Esse polinômio ele tem grau 1. Por que ele tem grau 1? Porque você pode reescrevê-lo como sendo P de x igual a raiz de 2, que multiplica x elevado a 1 menos 1. Então, se trata de um polinômio de grau 1, o coeficiente dominante é a raiz de 2 e o termo independente é menos 1. O item E traz a expressão P de x igual a 1 meio x à quinta mais 2x ao cubo menos 1. Já está organizado o expoente do maior para o menor, então é só observar e perceber que o grau do polinômio P ele é igual a 5, porque é o maior expoente. Coeficiente dominante é 1 meio que multiplica o x à quinta, termo independente é menos 1, como a gente pode perceber. O item F traz o polinômio P de x igual a menos 3. Nós podemos reescrever esse polinômio como sendo P de x igual a menos 3, x elevado a 0. Desse modo, então, a gente percebe que esse polinômio ele tem grau 0. E que o coeficiente dominante ele coincide com o termo independente, que vale menos 3. Próximo exemplo. Ordene e complete o polinômio em x. Nós temos então aí P de x igual a 5x ao cubo menos 2x à quarta mais 1. A questão pediu que eu ordenasse, então ordenar é colocar do maior para o menor expoente e pediu ainda para eu completar esse polinômio. O que é completar o polinômio? É colocar os expoentes que estão faltando. Por exemplo, eu tenho expoente 4, tenho expoente 3, mas eu não tenho expoente 2 nem expoente 1. Nós vamos ter que completar com expoente 2 e expoente 1. E aí completa como? Completa colocando o coeficiente 0.
Desse modo, então, colocando do maior expoente para o menor, nós vamos ter que P de x ele é menos 2x à quarta, mais 5x ao cubo. Aí, claro, como está faltando expoente 2 e expoente 1, você completa mais 0x ao quadrado, mais 0x, mais 1, que é o termo independente. Observamos que o grau desse polinômio é 4, né? O coeficiente dominante ele é menos 2 e o termo independente é 1. Vamos agora falar sobre identidade de polinômios. Para isso, então, vamos considerar dois polinômios, né? Então, dois polinômios são iguais, ou seja, eles são idênticos, quando seus coeficientes são todos iguais. Então, é para isso que existe, na verdade, é assim que nós vamos ter uma identidade entre dois polinômios. Dois polinômios são idênticos, são iguais, quando todos os seus coeficientes forem iguais. Então, se eu pegar, por exemplo, o polinômio A e o polinômio B, como a gente pode ver aí, nós teremos a identidade entre esses dois polinômios se e somente se o coeficiente do x elevado a n dos dois forem iguais, ou seja, o AN for igual ao BN, o coeficiente do x elevado a n menos 1 for igual também, então o AN menos 1 tem que ser igual ao BN menos 1, e aí continua, né? O coeficiente do x ao quadrado tem que ser igual, então o A2 tem que ser igual ao B2, o coeficiente do x também tem que ser igual, então o A1 tem que ser igual ao B1, e os termos independentes têm que ser iguais também, então o A0 tem que ser igual ao B0. Então, dois ou mais polinômios são idênticos, identidade de polinômio vai falar de polinômios idênticos. Dois ou mais polinômios são idênticos, se e somente se todos os seus coeficientes forem iguais entre si. Coeficientes correspondentes, no caso que eu estou falando, são iguais entre si. Bem, quando isto ocorre, ou seja, quando dois polinômios têm todos os coeficientes iguais, nós dizemos que eles são idênticos. Então, o polinômio A é idêntico ao polinômio B. E aí você indica, a notação para indicar idêntico são esses três tracinhos. O sinal de igualdade são dois tracinhos, o sinal de identidade de polinômio são três tracinhos. Então, A de x é idêntico a B de x. Bem, trago um exemplo para nós vermos como é que pode ser estudado, como é que pode ser explorado esse conceito de identidade de polinômios. Então, sendo os polinômios A e B, que a gente tem aí na tela, da forma como estão escritos aí, polinômios de grau 3, como a gente pode perceber, estabeleça as condições para que A de x e B de x sejam idênticos. Bem, nós sabemos que para eles serem idênticos, os seus coeficientes têm que ser iguais. Bem, desse modo então, o P tem que ser igual a 2. Por que o P tem que ser igual a 2? Porque o P multiplica o x ao cubo, o 2 multiplica o x ao cubo. Então o P tem que ser igual a 2. O N tem que ser igual a 3. Por que isso? Porque o N multiplica o x ao quadrado e o 3 também multiplica o x ao quadrado. Então N igual a 3. E o menos M tem que ser igual a 4. O menos M multiplica o x, o 4 multiplica o x. Se menos M for igual a 4, então M é igual a menos 4. Desse modo, então, para que nós tenhamos a identidade entre os dois polinômios, o P tem que ser 2, o N tem que ser 3 e o M tem que ser menos 4. Próximo exemplo. Calcule o valor de M, N, P e Q, de modo que se verifique a identidade entre o polinômio P e o polinômio Q. O processo é o mesmo do exemplo anterior, só que aqui é um pouquinho mais elaborado, então vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vamos lá. Para que esses dois polinômios sejam idênticos, nós devemos ter a igualdade entre os coeficientes correspondentes. Quem multiplica o x ao cubo no polinômio P é o 3. Já no polinômio Q é o m mais n. Então nós devemos ter inicialmente m mais n igual a 3. O coeficiente do x ao quadrado no polinômio P é 7. Já no polinômio Q é m menos n. Então nós devemos ter m menos n igual a 7. O coeficiente do x no P é menos 1. Já no Q é Q menos P. Então nós devemos ter Q menos P igual a menos 1. O termo independente do polinômio P é 5.
Já no polinômio Q, o termo independente é 3Q menos 4. Então, 3Q menos 4 igual a 5. Dessas quatro igualdades, dá para a gente descobrir quem são M, N, P e Q. Bem, se eu sei que 3Q menos 4 é 5, então dá para a gente escrever que 3Q é 5 mais 4, logo 3Q é 9, portanto o Q é 9 sobre 3, daí então o Q é igual a 3. Está aí então o valor de Q. Se nós sabemos que Q menos P é menos 1, então lembrando que o Q é 3, 3 menos P é menos 1. Então menos P é menos 1 menos 3, logo menos P é menos 4 e, portanto, P é igual a 4. Bem, sabemos o P e o Q. Faltam o M e o N. O M e o N nós vamos descobrir montando um sistema. Nós temos que M mais N é 3 e M menos N é 7. Se eu aplicar o método da soma, M mais M dá 2M, corto o N com o menos N, 3 mais 7 dá 10. Se 2M é 10, então M é 10 sobre 2, logo M é 5. Finalmente, então, para descobrir o valor de N, eu vou lembrar que M mais N é 3, como M é 5, 5 mais N é 3, logo N é 3 menos 5, portanto N é menos 2. Dessa forma, então, a gente conseguiu descobrir que o M é 5, o N é menos 2, o P é 4 e o Q é 3. Com essas quatro condições satisfeitas, nós teremos que o polinômio A de x será idêntico ao polinômio B de x. Vamos falar agora sobre o polinômio identicamente nulo. Bem, um polinômio ele é identicamente nulo quando todos os seus coeficientes são iguais a zero. Então, polinômio identicamente nulo é aquele polinômio que tem todos os seus coeficientes iguais a zero. E aí, claro, para indicar um polinômio identicamente nulo, nós escrevemos P de x, os três tracinhos de idêntico a zero, que é para dizer identicamente nulo, né? Bem, assim sendo um polinômio identicamente nulo, o polinômio da forma é ANx elevado a n mais AN menos 1 x elevado a n menos 1 até A2x ao quadrado, A1x mais A0, ele será identicamente nulo se somente se o AN menos 1, o AN menos 2, até o A3, A2, A1 e A0, se todos esses coeficientes forem iguais a zero. Então, a questão que fale em garantir que um polinômio seja identicamente nulo, você terá que garantir que todos os seus coeficientes sejam zero. Trago um exemplo para nós treinarmos mais ou menos esse assunto. Determine A, B e C, de modo que o polinômio P de x seja identicamente nulo. Então, nós temos que garantir que todos os coeficientes sejam zero. Para isso, então, para garantir, nós devemos ter inicialmente o 2a menos 1, que é o coeficiente do x ao quadrado, que é o A2, ele tem que ser zero. Desse modo, então, o 2a tem que ser 1, portanto, o a tem que ser 1 sobre 2, que é o valor do a. Sabendo o valor do a, nós temos que ter ainda que o 3a menos 2b, que é o coeficiente do x, que é o a1, ele também tem que ser zero. Se 3a menos 2b tem que ser zero, então 3 vezes o a, que é 1 sobre 2, menos 2b é igual a zero. 3 vezes 1 sobre 2 dá 3 sobre 2, joguei para o outro lado com o sinal trocado, então ficou menos 2b é igual a menos 3 sobre 2. Faz produto dos meios pelos extremos, só depois que inicialmente eu cortei o sinal. Cortei o sinal, ficou 2b igual a 3 sobre 2. Agora sim, faz produto dos meios pelos extremos. Então, 4b é igual a 3, logo b é 3 sobre 4. Finalmente, nós temos que garantir que o termo independente também tem que ser zero. Para garantir que o termo independente tem que ser zero, então 4a menos c também tem que ser zero. Como a nós já sabemos que ele é 1 sobre 2, então 4 vezes 1 sobre 2 menos c tem que ser zero. 4 vezes 1 dá 4, 4 sobre 2 dá 2, então nós temos que 2 menos c tem que ser zero, logo menos c tem que ser menos 2, portanto c tem que ser 2 positivo. Com isso, então, o polinômio P do exemplo 6 ele será identicamente nulo
se e somente se nós tivermos o A igual a 1 sobre 2, o B igual a 3 sobre 4 e o C igual a 2. Bem, para finalizar essa parte explicativa de hoje, falta então nós falarmos sobre valor numérico de um polinômio. Esse valor numérico de um polinômio é bem simples também, porque nós já trabalhamos valor numérico de função, é a mesma coisa. Bem, quando em um polinômio p de x a gente substitui o x por um número a qualquer, um número que seja complexo, a gente vai obter um número que indicaremos esse número por p de a. Então esse p de a esse número p de a gente vai chamar de valor numérico de p de x. Isso quando x for igual a a. Traduzindo então, para você calcular o valor numérico de um polinômio, é só pegar o x, substituir por aquele valor que está sendo dado na questão, como a gente já fazia com função lá no primeiro ano. Bem, caso o valor numérico de p de x para x igual a a seja igual a zero, ou seja, se quando você substituir o x por um a qualquer, o resultado der zero, se ele zerar o polinômio, a gente diz que o a é raiz ou zero desse polinômio. Com isso, então, p de a é igual a zero, se e somente se o a for raiz do polinômio p de x. Daí eu já defino uma coisa, de maneira indireta, eu já defini uma coisa. A raiz de um polinômio é aquele valor de x que zera o polinômio. Vamos aprender isso. Bem, vamos fazer um exemplo. Sendo q de x igual a 2x mais 1, determine q de 2. Ou seja, determine o valor numérico do polinômio q para x igual a 2. Como a gente já está acostumado a fazer, é só substituir o x por 2 no polinômio. Vai ficar q de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 1 dá 5, então q de 2 é igual a 5. Olha como é simples o valor numérico de um polinômio. Só substituir o x pelo valor dado. Próximo exemplo. Antes do próximo exemplo, só justifico. Portanto, q de 2 é igual a 5. Agora sim, próximo exemplo. Dado o polinômio p de x igual a 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x menos 1, obtenha o valor numérico de p de x para x igual a 3. Ou seja, pega o polinômio, onde tem x, coloca 3. Vai ficar p de 3 é igual a 2 vezes 3 ao cubo menos 3 vezes 3 ao quadrado mais 3 menos 1. Vamos resolver. P de 3 é igual a 2 vezes 3 ao cubo é 27. Menos 3 vezes 3 ao quadrado é 9. Mais 3 menos 1. Vamos resolver os produtos. Então nós temos que 2 vezes 27 dá 54. 3 vezes 9 dá 27. O restante eu repeti. Então P de 3 é 54 menos 27 mais 3 menos 1. Fazendo os cálculos, nós temos então que P de 3 é igual a 29. Desse modo, então, o valor de P de x para x igual a 3, ele vale 29. Exemplo 9. Sendo x igual a 3, a raiz ou zero do polinômio P de x igual a menos x ao cubo mais 2x ao quadrado mais yx menos 6, obtenha o valor de y. Bem, essa questão ela vai abordar o conceito de raiz ou zero. O que eu defini como raiz de um polinômio? É aquele valor de x que zera o polinômio. Então, se o 3 é raiz desse polinômio, quando eu substituir o x por 3, o resultado do polinômio, ou seja, o valor numérico desse polinômio, tem que dar zero. É isso que nós vamos fazer. Substituir o x por 3, igualar a zero, porque sendo o 3 raiz, P de 3 é igual a zero. Vai ficar então P de 3 é menos 3 ao cubo, mais 2 vezes 3 ao quadrado, mais y vezes 3, menos 6. Vamos lá então. Como P de 3 é zero, já que ele é raiz, vai ficar menos 3 ao cubo, que é 27, mais 2 vezes 3 ao quadrado, que é 9, mais y vezes 3, menos 6. Bem, vamos então resolver o que der para resolver. Eu repeti o menos 27, 2 vezes 9 dá 18, mais y vezes 3 dá 3y, menos 6, igual a zero. Vamos juntar então os números. Eu repito 3y. Quando eu pegar então 18 menos 6 dá 12,
12 menos 27 vai dar menos 15. Então, 3y menos 15 igual a 0. Portanto, então, 3y é 15. Logo, o y é 15 sobre 3. Portanto, o y é 5. Desse modo, então, para que a gente tenha o x igual a 3 como raiz ou zero desse polinômio, nós devemos ter, então, y igual a 5. Desse modo, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós abordamos os conceitos iniciais de polinômio, definimos o que vem a ser um polinômio, falamos sobre os seus coeficientes, dominante, termo independente e tudo mais, definimos o grau do polinômio, definimos identidade de polinômios, bem como definimos polinômio identicamente nulo e, por fim, falamos sobre o valor numérico de um polinômio, onde a gente definiu o que vem a ser a raiz de um polinômio.